com ele, Marcelo Amigo. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. O programa 10 minutos. Hoje é dia 30 de março, é o 89º dia do ano. Faltam 276 dias para acabar o ano e eu vou te dar 3 fatos históricos relevantes. 30 de março de 2006, o astronauta brasileiro Marcos Pontes tornou-se o primeiro brasileiro e o primeiro lusófono a viajar ao espaço. Ele foi a bordo da Soyuz e ficou na Estação Espacial Internacional. Em 30 de março de 1867, os Estados Unidos compraram o território do Alasca da Rússia pelo equivalente a 7,2 milhões de dólares. Um negócio inicialmente chamado pela imprensa de loucura de Seward. Em 30 de março de 1981, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, foi baleado em um atentado, sofrendo uma perfuração no pulmão, mas sobreviveu. 3 fatos históricos, 3 nascimentos históricos relevantes. Em 30 de março de 1853, nascia Vincent van Gogh. Em 30 de março de 1945, nascia Eric Clapton, guitarrista, compositor, cantor, cara super talentoso, que tá na estrada ainda aí. Vida longa, Eric Clapton. E em 30 de março de 1968, nascia Celine Dion, cantora canadense que ficou famosíssima no mundo inteiro, cantando My Heart Will Go On, tema do Titanic. Mas eu recomendo, procurem também a versão que ela fez de Caruso, uma música italiana lindíssima que ficou maravilhosa na voz dela. Hoje é dia também internacional do lixo zero, dia mundial da juventude e dia mundial do transtorno bipolar. Tinha que ser de combate, né? Sou eu! Vamos fazer o nosso giro de notícias aqui, saber o que os... Vamos fazer o nosso giro de notícias, saber o que os portais progressistas estão falando pelo Brasil, qual é a pauta, qual é o tema. Vamos lá, chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Vamos lá, manchete do perfil político am.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. ECA digital e julgamento nos Estados Unidos contribuem para uma internet mais segura. Especialistas apontam avanços legislativos no Brasil e decisões judiciais norte-americanas fortalecem mecanismos de proteção às crianças e adolescentes e jovens no ambiente online. Importante isso aí, hein, galera? Manchete da Carta Capital. Caiado diz que anistiará Bolsonaro e outros golpistas se ganhar a eleição. Governador de Goiás afirmou durante o lançamento de pré-candidatura pelo PSD que o perdão amplo seria seu primeiro ato no Planalto para pacificar o país. Não vou falar da pacificação agora não, chega, sem corte, tá? Manchete do Brasil de Fato. Com foco no Congresso, pré-candidatura de Caiado não influencia a corrida à presidência e mostra a estratégia do Centrão. A análise aponta que o movimento visa ampliar a bancada na Câmara e no Senado, consolidando a força do partido e de seu presidente nos bastidores do Legislativo. Manchete do Brasil 247. Lula exalta efeitos na educação e critica a Globo. Abre aspas, não vai fazer um PowerPoint sobre o que fizemos. Boa porrada, presidente. Tinha que dar-lhe mesmo essa neles. O presidente participou de inauguração de obras escolares e afirmou que emissoras não darão visibilidade aos avanços, pedindo que a sociedade seja multiplicadora das informações. Então, galera, é isso. Eu tô aqui fazendo a minha parte. Valéria, Raimundo, Aparecido, Donizete, Lourdes, Raimundo Miguel, Simval, Valdibel, Orlina, Augusta, divulguem as notícias boas, porque a Globo não vai fazer isso. É nós, o povo, pelo povo mesmo. Manchete do ICL Notícias. Caiado é confirmado pré-candidato e diz que primeiro ato será a anistia a Bolsonaro. O governador goiano foi oficializado pelo PSD após desistências de outros nomes, prometendo perdoar ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado.
Vou fazer um programa só para falar do Caiado, tá, gente? Não vai ser hoje, mas ele terá o seu momento aqui. Até porque o tema do programa de hoje é muito, muito mais importante do que o Ronaldo Caiado. Gente, tema de hoje: BR-319 liberada? Justiça consegue eliminar e muda o jogo. Será? Vamos fazer uma vistoria aqui rapidinho. Bom, todo mundo que mora em Manaus, todo mundo que mora no Amazonas, grande parte também dos moradores de Rondônia e todo mundo que tem uma preocupação efetiva, interessante com o desenvolvimento da região amazônica, com o desenvolvimento da Amazônia, do Brasil, sabe que a BR-319 é um problema que em algum momento vai ter que ser enfrentado com seriedade. Pois bem, há décadas a gente vive esse estica e puxa, né? Esse couro de joelho que vai, não volta. Pois bem, até alguns dias atrás havia uma liminar travando o processo, proibindo que o IBAMA emitisse um novo licenciamento. Pois bem, hoje essa decisão caiu. Ela era uma decisão liminar e ela foi revogada, Danilo, também de forma liminar. Vamos lá, o que significa isso? Ela tá em discussão no TRF1. É uma obra de competência federal, então o tribunal competente para discutir é um tribunal regional federal. Pois bem, a gente tem hoje dois pontos principais da BR-319. Um é o que liga ao trecho de Porto Velho ao Humaitá. Faz muito tempo que eu não passo por lá. Eu acho que deve ter mais de 10 anos que eu não faço esse trajeto. Mas da última vez que eu o fiz, a estrada estava um tapete, estava uma uva. Você fazia o trecho de Porto Velho ao Humaitá, de Humaitá a Porto Velho, em coisa de 4 horas, 3 horas e meia, tranquilo. Sem buraco na estrada, boa sinalização, ok. Já o trecho de Humaitá para Manaus, esse é o trecho da discórdia. Esse é o trecho que ninguém consegue recuperar. O principal argumento de quem defende a recuperação da trafegabilidade da BR-319 é que não se trata de uma reconstrução, mas sim de uma recuperação, porque a estrada já existe. Olha, eu acho que isso é muito discutível, porque ela existe, tem uma picada aberta no meio. Hoje em dia existe trânsito, você consegue pegar o seu carro de Porto Velho e vir para Manaus, você consegue pegar um ônibus de linha, tem 2 empresas que fazem essa linha diária e regularmente, de Manaus a Porto Velho. Eu fiz esse trajeto também uma vez, porque eu queria conhecer a realidade da BR-319. A primeira coisa que eles informam no ônibus: olha, a previsão da viagem é durar 12 horas. Isso é uma previsão. A viagem durou 36. Era para durar 12, durou 3 vezes mais, 1 dia e meio. Mas enfim, deu para ter uma ideia, mais ou menos, Diego Rodrigues, Wellington Andrade, de qual era a realidade. Então ela está nesse estica e puxa, de concede autorização, não concede autorização. Pois bem, havia uma liminar que proibia a continuidade do processo de licenciamento das obras da BR-319. E essa liminar ela foi dada monocraticamente, por um desembargador, individualmente. Hoje, esse mesmo desembargador, ele revogou essa liminar, ele suspendeu os efeitos, ou seja, na prática, ele liberou o IBAMA para continuar a análise do licenciamento, da instalação das obras. Ponto. Hoje está liberado. Agora, é uma decisão definitiva? Não. E eu vou falar já já o porquê. Tanto o governo, através da União e do IBAMA, eles entraram com embargo de declaração pedindo para esclarecer alguns pontos. E o desembargador, ele considerou 3 pontos efetivos para ele liberar a continuidade das obras. Por enquanto, tá? Primeiro ponto que ele considerou: os custos. Já foram gastos cerca de 257 milhões de reais no processo do licenciamento. Ou seja, ele entendeu que parar a obra agora por falta de consulta ia ser um absurdo, ia se estar rasgando dinheiro, jogando dinheiro no lixo.
Segundo aspecto que ele mencionou, presunção de legitimidade. Ele entendeu que as decisões do IBAMA, elas gozam de presunção de legitimidade, ou seja, o IBAMA é o órgão legal encarregado de fornecer informações. Então, eu preciso presumir, eu, Estado, eu, pessoa física, eu, pessoa jurídica, eu preciso presumir que as informações que o IBAMA me traz são legítimas, são corretas. Ponto. E o judiciário, ele não pode interferir nesse critério de análise do órgão ambiental. Ora, se eu tenho um órgão que foi criado para isso, que tem profissionais concursados que trabalham só com isso, que a função dele, a razão de existir desse órgão é isso. Então, por que que o judiciário vai suplantar a opinião dele e impor a sua? Pois bem, esse foi o segundo ponto de convencimento do desembargador. E o terceiro ponto, ele disse que havia uma omissão na decisão anterior. Ele argumentou que o voto que travou o processo era genérico, dizendo é melhor parar agora do que depois, sem analisar detalhadamente itens como as condicionantes ambientais, que, gente, não é uma, não são duas, não são três, não são quatro, não são 10. Tem 32 condicionantes ambientais impostas pelos IBAMA, além dos estudos sobre os povos indígenas. Ou seja, não é algo simples. Mas, na prática, considerando esses 3 pontos, o dinheiro que já se gastou na obra, a presunção de legitimidade da opinião do IBAMA e a omissão na decisão anterior, o desembargador, cadê o nome dele aqui? Eu tinha o nome dele aqui, tá aqui, desembargador João Carlos Maier. Ele entendeu que o processo tinha que continuar andando e mais na frente vai se retomar a discussão. A questão é que essa decisão, ela, como eu falei, ela é liminar. Ela foi tomada por um desembargador. E se ela foi tomada por um desembargador, esse desembargador, ele pode, ele próprio, revogar essa decisão, como ele já fez com a decisão anterior dele. Essa decisão já é uma decisão revogando uma outra decisão, mas ele vai ter que levar a julgamento. São 3 desembargadores nessa Câmara que está julgando, na 6ª turma do TRF1, que está julgando essa questão. Na decisão anterior, a decisão para suspensão, ela foi votada e a suspensão foi decidida por 2-1. Não sei se o desembargador Maier foi quem deu o voto divergente. O fato é que, num colegiado de 3, 2 decidiram para suspender o licenciamento da BR-319. Então, o que isso significa na prática, efetivamente? Que tem muita água para rolar ainda. Uma das principais entidades que está acompanhando esse debate, monitorando, é uma entidade chamada Observatório do Clima, que é o autor original da ação. Eles identificaram, eles souberam, tiveram conhecimento da decisão do desembargador e já meteram o recurso cabível, que é o agravo interno. Eles, dentre os principais argumentos deles, o que eles estão alegando? Que isso é apenas processual, que a decisão do desembargador foge do propósito dos embargos e deveria apenas esclarecer o que já estava se perguntando e não mudar as decisões. Como eu disse, havia uma decisão suspendendo. A nova decisão revogou a suspensão e mandou seguir o processo. E eles alegam ainda que o dano ambiental ele já está acontecendo, que a simples expectativa da obra da licença prévia já gerou um aumento de 122% no desmatamento e a abertura de mais de 5.000 quilômetros de ramais ilegais na região. Para eles, o dano ambiental não é uma possibilidade futura, é uma realidade atual. Gente, óbvio, como todo amazonense, como todo manauara, eu quero muito que essa estrada volte a estar em perfeito funcionamento. Eu quero muito poder pegar o meu carro aqui em Manaus, botar meus cabeçudos dentro e bater lá em Porto Velho, tomar um banho em Fortaleza do Abunã, comer um peixe em Ariquemes, poder emendar, pegar para a direita ali, bater e ir lá visitar meus parentes no Acre. Eu quero. Agora, eu não tenho certeza se um dia a gente vai realizar esse sonho, galera. Por quê? Porque a gente já passou nos últimos 30 anos por governos
progressistas. Tivemos 2 do Lula, 1,5 da Dilma, o terceiro do Lula agora. Tivemos governos de direita, 2 do Fernando Henrique. Tivemos governo golpista, que foi o do Temer. Tivemos governo de extrema direita e fascista, que foi o do Marginal, que está preso hoje em dia. E essa estrada não andou, ou seja, o lobby em torno dela, o lobby para que ela continue não existindo, é poderosíssimo. Mas é poderoso assim de uma forma que entrou o governo, mudou o governo, saiu o governo desse lado aqui, entrou desse outro lado e nada aconteceu. Então, eu tenho dúvidas de se um dia essa estrada realmente vai sair do papel. Acho que a gente devia começar a discutir outras possibilidades, uma ferrovia, por exemplo, mas isso vai ser palco para um outro programa. Essa semana todinha eu vou falar só de BR-319, então voltem amanhã para ouvir. Continuem ouvindo agora, tá? O programa não vai acabar ainda, tem um monte de coisa para acontecer aqui. Mas a semana inteira eu vou falar de BR-319 aqui, porque nós temos o direito de ter a estrada e, apesar dos pesares, apesar de tudo que tem acontecido, é uma luta da qual nós não devemos desistir. Amanhã vamos falar mais BR-319. Vamos seguindo o programa aqui. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando a gente ao vivo aqui no TikTok. Deixa eu ver quem tá aqui. Heleno Alves, João Pereira, Denilton Brasil, Paulo Roberto, Marcos João, Francisco Emília, Antônio Rosa, Heleno Alves, Rogério Costa, Gubrito, Célia Azevedo e mais um monte de gente que tá ouvindo a gente aqui, né? Felizmente, o bom de não dar pra falar de todo mundo é porque tem bastante gente, né? Se tivesse só meia dúzia, daí não tinha como, tinha que falar o nome de todo mundo. Mas obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Gente, vamos para o giro de notícias internacional agora, saber o que o mundo está falando, qual é a pauta no planeta, não dos sites progressistas, mas o assunto mundo afora. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do Diário de Notícias, portal português que produz notícias para o mundo. Trump ameaça cortar relações comerciais com Espanha após fecho do espaço aéreo a voos militares. Madrid bloqueou sobrevoos para operações sem mandato da ONU, levando o presidente estadunidense a prometer retaliação econômica e a desviar bombardeiros. Rapaz, decisão corajosa do governo da Espanha e decisão correta. No momento em que a Espanha reconhece que a ONU é o fórum legítimo de debate mundial, no momento em que a Espanha reconhece que qualquer ação sem a chancela da ONU é ilegal, ele tem que fechar seu espaço aéreo mesmo. Tá corretíssimo, acertou o governo espanhol. Manchete da Rádio Progresso, rádio de Cuba. Petroleiro russo com 100 mil toneladas de petróleo cru arriba ao porto de Matanzas. Chegou lá. Embarcação chegou à província cubana com carga de petróleo cru em operação que reforça a cooperação energética entre os dois países. Eu estava conversando hoje de manhã com um amigo meu, Luiz Carlos, que é sociólogo, e a gente estava rindo, né? Porque passou o petroleiro da Rússia, passou lá com destino a Cuba, e os Estados Unidos disseram, não, nós autorizamos a passagem. Iam fazer o quê? Iam bombardear o petroleiro russo? Não iam. Tanto não iam que não fizeram. Enfim, bravatas e bravatas e mais bravatas do Laranjão lá. Manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. Quem é o juiz que travou 82 artigos da reforma trabalhista a pedido da Central Sindical da Argentina? Raul Horácio Ojeda, ex-assessor do kirchnerismo, suspendeu dispositivos da lei aprovada pelo Congresso argentino após a ação da Central Sindical. Gente, esses dispositivos da lei que o juiz Ojeda suspendeu, eles tratam de trabalhar 12 horas seguidas. Eles tratam de você poder pagar o funcionário com parte do produto. Ou seja, está havendo resistência na Argentina
E esperamos que sejam vencedores, né? Porque coitado dos hermanos se não conseguirem barrar essa crueldade, esse retrocesso feudal que o Milei está tentando fazer lá, com a chancela do parlamento, né? Manchete no portal Xinhua.com, portal chinês que produz notícias para o mundo. Empresas chinesas visam maior presença na União Europeia, apesar da incerteza política. Quase 80% das empresas planejam expandir investimentos no bloco nos próximos 3 anos, segundo o relatório que aponta para maior localização de operações. Meu amigo, é a China correndo atrás, fazendo negócios e crescendo. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá entrando aqui. Aparecido Santos de... não tem como ler isso aqui. Antônio Santos, Antônio Lima, Antônio Santana. Muitos Antônios aqui, né? Venceu Ciso, João Batista Matos. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Vamos pro momento dedo na goela agora, galera. Falar de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Cuidado aí! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Lucas Pavanato. Lucas Pavanato começou como assessor de Fernando Holliday, o ex-vereador de São Paulo que é racista, apesar de ser negro, e que é homofóbico, apesar de ser gay, e filiou-se ao PL em 2023 após passagens por PSC, Novo e Republicanos. Em 2004 foi eleito vereador em São Paulo com mais de 160 mil votos, tornando-se o mais votado do país. Cara, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso porque essa galera toda diz que é o mais votado do país todo, só que só tem um país, né? Então só dá pra ter um mais votado. Depois qualquer hora eu vou pesquisar esta parada aqui. Sua ascensão foi impulsionada por mais de 2 milhões de seguidores nas redes. Defensor de pautas fascistas, propôs proibir banheiros femininos para mulheres trans e incluir educação financeira nas escolas. Em 2025, opôs-se a minuto de silêncio por vítimas de operação policial. Seu histórico expõe arrogância e insensibilidade. Chamou sindicalista de pelego e pegou porrada. Negou solidariedade a mortos, tentou lacrar com a imagem de extremista e foi desmontado. Um vereador mais preocupado em viralizar com polêmicas do que em representar seus eleitores. Lucas Pavanato é uma pessoa nefasta. E pra gente purificar, pra tirar a nhaca que essa galera traz pra qualquer programa, pra qualquer discussão, né? Vamos de notícia boa então, pra gente falar de coisa interessante, coisa boa e ficar feliz, né? Chama a vinheta! Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Educação avança com força em 107 obras e 99 mil escolas conectadas. O Brasil deu um salto histórico na educação pública. O presidente Lula inaugurou 107 obras em todo o país, com investimento federal de 413,5 milhões. Foram entregues 41 novas creches e escolas de tempo integral, 3 novos campi de institutos federais, além de melhorias em universidades e hospitais universitários, levando infraestrutura de qualidade a todas as regiões. O marco da conectividade reforça o avanço. 99 mil escolas públicas já têm internet adequada para uso pedagógico, beneficiando 24 milhões de estudantes. Em 2023, esse índice era de apenas 45,4%. Com a contratação de mais 16.700 escolas, a meta é universalizar o acesso até o fim de 2026, garantindo inclusão digital, equidade e mais oportunidades para a educação brasileira. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando aqui. Dalécio Laís Silva, Vilmar Tessaro, Lucas Adir Fischer, Dorval Martins, Jorge Salles, Ferreira Oliveira, Paris dos Santos e mais um monte de...
19 horas e 25 minutos em Manaus, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde. E de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Por hoje é só, eu fui!